Olá pessoal, eu sou o jornalista Willames Júnior. Sejam bem-vindos ao canal Pod News. Curtam o vídeo, compartilhem com amigos, familiares, conhecidos. Comentem o vídeo e eu espero fazer um bom trabalho aqui para vocês. Sempre trazendo notícias verídicas, nada de fake news aqui. Então, vamos que o Pod News de hoje segue a todo vapor. Como dissemos ontem, o governador João Azevedo, ele tinha decretado lockdown de acordo com minhas palavras, mas de acordo com novas informações, eu vou dar aqui a notícia para vocês. A primeira notícia do Pod News de hoje, que é o seguinte: o governador João Azevedo informou que a região metropolitana de João Pessoa ainda não terá lockdown decretado. O gestor paraibano explicou nesta sexta-feira, dia 29, porém que serão aplicadas maiores restrições de circulação de pessoas e veículos na rua. Abre aspas para o governador. Informe e tranquilizo a todos os paraibanos que não será decretado lockdown da região metropolitana de João Pessoa. O que vai ocorrer, na verdade, é uma maior restrição da circulação de pessoas e veículos nas ruas, tendo em vista o aumento vertiginoso do número de casos da Covid-19 nessas cidades e a possibilidade do colapso no nosso sistema de saúde, fecha aspas, declarou João Azevedo nas redes sociais. Então, embora João Azevedo negue que vá haver um lockdown, as medidas tomadas para restringir circulação de pessoas, circulação de veículos, podem se configurar como lockdown, embora o governador negue. Talvez esteja negando isso para não dar à população a sensação de pânico, de que está tudo fechado, não dar um desespero na população. Mas temos aspectos de um lockdown inclusos nesse novo decreto do governador João Azevedo, quando não permitimos que pessoas transitem de uma cidade para outra sem que essas pessoas não morem na cidade. Isso é um lockdown, porque não entra pessoas de outra cidade, por exemplo, não entram pessoas de Recife, do Conde, de Cabedelo, em João Pessoa e etc. Então, quando não entra nem sai pessoas da cidade, isso pode ser considerado um lockdown, embora o governador tenha negado em redes sociais. Muito bem, e o Pod News de hoje também tem uma notícia boa, uma notícia excelente, que é da recuperação de uma bebê de 2 meses da Covid-19. O nome dela é Maria Vitória, de quase 2 meses. Foi mais uma das pacientes da Paraíba na estatística dos recuperados da Covid-19. A bebê, que nasceu no dia 2 de abril na maternidade Cândida Vargas, em João Pessoa, apresentou sintomas da Covid-19 e, com 14 dias de nascida, foi transferida para a maternidade Frei Damião, também em João Pessoa. Após período de recuperação, Maria Vitória recebeu alta da maternidade nesta quinta-feira, dia 28, e uma capinha de super-heroína por ter vencido o coronavírus. Ainda de acordo com informações repassadas pela maternidade, a mãe de Maria Vitória, chamada Gilnária Ferreira, também testou positivo para o novo coronavírus, mas estava assintomática. Após a confirmação, tanto a mãe quanto a bebê tiveram que cumprir o isolamento. Então, a notícia boa, não é? E só um alerta, uma ressalva, que o coronavírus deixa muitos assintomáticos, pessoas que têm o vírus,
mas que por provavelmente estar com a imunidade alta, não sentem os efeitos do coronavírus em seu corpo. Então, provavelmente foi o caso da mãe, a Gilnária Ferreira, que estava assintomática, mas felizmente sua filhinha de 2 meses se recuperou do novo coronavírus, venceu um vírus e está de pé para contar a história futuramente. Ficamos muito felizes com essa notícia e isso nos dá esperança porque uma criança de 2 meses é do grupo de risco, a possibilidade de não resistir ao novo coronavírus infelizmente é maior, mas não foi o caso dela, ela resistiu e está aí firme e forte, e que em breve possamos ter mais pessoas resistindo ao novo coronavírus. Muito bem, temos a próxima notícia aqui do Pod News de hoje, que é o seguinte: um grupo de profissionais de saúde, em sua maioria enfermeiros, realizam um protesto na manhã da sexta-feira, dia 29 de maio, em frente à Secretaria de Saúde de João Pessoa. Os trabalhadores pedem reconhecimento diante da situação que estão vivendo expostos devido à pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de João Pessoa informou que recebeu representantes de sindicatos e conselhos dos profissionais de saúde na manhã da sexta-feira. No encontro ficou definido que ainda na tarde serão apresentadas as propostas por parte das categorias a serem avaliadas pelo Poder Público Municipal. Muito bem, notícia de ontem, mas que também serve para hoje. Não sabemos as propostas, não sabemos o que pode ter sido debatido, mas sabemos que sim, profissionais da área da saúde merecem o devido reconhecimento pelos esforços que estão fazendo nesta pandemia. Os médicos tiveram um aumento salarial, mas os enfermeiros, o pessoal que não está no mesmo patamar, não recebeu o devido reconhecimento no meio da pandemia. Algo que pode ser considerado errado, porque o esforço dos profissionais da saúde é constante. Os profissionais da saúde estão, sinceramente, muito desmotivados. A cada vida que é ceifada pelo coronavírus e um profissional da saúde, eles se sentem abalados. Eu digo isso não por causa que eu conheço alguém, mas porque eu me coloco no lugar das pessoas. Eu me coloco no lugar dos profissionais da saúde que estão sofrendo. Eu tenho a empatia de enxergar a situação dos profissionais da saúde se abstendo de contato, de familiares, amigos, de abraços, de troca de afeto. Então, nada mais justo que o reconhecimento pelo bom trabalho que eles vêm exercendo. Linha de frente. Muito bem, temos uma notícia boa também no Pod News de hoje, e é sobre a China, porque a China atualizou hoje o Diretório de Recursos Genéticos para a Pecuária e a Agricultura. E uma alteração chamou a atenção da comunidade internacional. Cachorros foram retirados da lista de animais que podem ser criados, negociados e transportados para fins comerciais. No mês passado, o Ministério de Assuntos Agrícolas e Rurais já havia anunciado que cães não deveriam mais ser incluídos na pecuária, ou seja, num grupo de animais que se pode criar para consumo. Muito bem, decisão acertada da China, não é? Em tirar os animais como animais passíveis de consumo humano, porque muitos animais
estavam causando doenças, inclusive o coronavírus. É suspeito de que tenha vindo através de carne de animais que são vendidos na feira de Wuhan, na China. Suspeitam que veio de um morcego. Então, apesar da questão cultural da China, apesar da questão da gastronomia deles serem totalmente diferentes da gastronomia do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países, de comer morcegos, ratos, ser estranho para nós daqui, para eles é uma questão cultural, eles comem sem nenhum problema. Mas temos que nos adequar à vida, a uma vida mais saudável, a uma vida em que não ponha em risco outras pessoas, porque o estilo de vida da China, infelizmente, prejudicou, mesmo sem ter a intenção, várias pessoas. Então, nada mais justo que mudar a alimentação por lá para prevenir futuras doenças, prevenir não, não vendendo carne de cobra, morcego, rato, nada contra o consumo desses animais, até por ser uma questão cultural. Mas o que eu busco falar aqui é que a venda desses animais, no momento em que se tira a carne deles, em que está fazendo manuseio para poder ser vendido para os fregueses, é um momento em que pode contaminar o vendedor sair contaminando outras pessoas e aí surgir um novo vírus. E aí, se a China tiver mais atitudes como esta, vai ajudar o mundo a se prevenir. Parabéns, China, decisão acertada. Muito bem, e não temos apenas notícias boas, não é? Porque em um discurso feito na tarde da sexta-feira, dia 29 de maio, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o término da relação do país com a Organização Mundial da Saúde em plena pandemia do novo coronavírus. No discurso da sexta-feira na Casa Branca, Trump disse que, abre aspas, a China tem total controle sobre a Organização Mundial da Saúde, fecha aspas. Apesar do país asiático contribuir com apenas uma fração da verba destinada pelos Estados Unidos à OMS, representantes da China, por sua vez, acusaram os Estados Unidos de serem responsáveis pela propagação em seu próprio território, atribuindo o surto aos políticos que mentem. Bem, o que podemos dizer sobre isso? A China fez subnotificação, sim. Está provado a partir de artigos, está provado a partir de fontes que os cientistas da China foram obrigados a assinar documentos alegando que estava tudo sob controle em seu país e que o coronavírus não era letal. E no fim das contas, o coronavírus acabou se tornando uma pandemia a nível mundial. Então, a China tem a sua parcela de culpa. O presidente Donald Trump tem a sua parcela de culpa, sim, por ter subestimado o coronavírus. Ele não levou em consideração, embora a China tenha dado os primeiros alertas. No início de 2020, ele não tomou medidas para que a sua população ficasse prevenida. Então, temos que olhar de um âmbito social de que China e Estados Unidos tiveram suas culpas. Brasil também teve sua culpa, mas sem sombra de dúvidas, a maior parcela de culpa
É da China. É da China por ter subnotificado mortes, casos, por ter escondido esse problema de saúde, simplesmente por ter a preocupação de sua economia não ser abalada com isso. Então eles prezaram pela economia. O Brasil também prezou pela economia. Estados Unidos também prezou pela economia. Claro que a maior responsabilidade é da China, mas Estados Unidos e Brasil também têm sua responsabilidade, também têm culpa em tudo isso. Se tivessem fechado fronteiras com todos os países do mundo e aberto apenas para o âmbito comercial, nada disso teria acontecido. E se tivesse acontecido, seria em proporções muito menores. Muito bem, vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje, que é o seguinte: o ministro Celso de Mello, do STF, enviou a Augusto Aras, que é procurador-geral da República, um pedido para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja investigado por suposta prática de crime contra a segurança nacional. O filho do presidente da República causou polêmica ao dizer que participa de reuniões nas quais, segundo ele, se discute quando um movimento de ruptura deverá acontecer no Brasil. De acordo com Eduardo, não se trata mais de debater se esta ruptura ocorrerá, mas sim quando ela ocorrerá. O deputado, inclusive, cogitou o envolvimento de Forças Armadas para acalmar a tensão no Brasil e, em outra ocasião, já cogitou um AI-5 caso a população do Brasil se manifestasse de maneira que não tivesse controle. Muito bem, Eduardo Bolsonaro, de novo você aparecendo aqui no Pod News. Parabéns, ganhando destaque. Você não é presidente da República, um simples deputado, mas está admitindo que participa de reuniões para que a pauta antidemocrática seja levantada. Isso está claro. Você falou que um momento de ruptura não depende de si, mas sim quando. Você está admitindo que de acordo com o seu pensamento, isso vai acontecer. E você está se preparando para isso, está se articulando no meio disso. Então, vamos cogitar que o Brasil, na pior das hipóteses, sofre um golpe, não é? Militares por todos os lugares invadem redes de televisão que são opositoras do governo. Marinha e Aeronáutica estão contra, não é? Forças Armadas parece ser mais maleável essa ideia. Então, teremos um golpe. O golpe vai se expande por todo o país. Militares fecham as ruas, fecham tudo, fecha Congresso, fecha STF. E como você diz, são colocados panos quentes, certo? E aí vai ter que escolher quem vai morrer. Quem vai morrer não, quem vai ser colocado nos cemitérios, não é? Os opositores, por criticarem a ditadura, ou o pessoal que vai morrer devido ao coronavírus, devido à irresponsabilidade de Jair Bolsonaro cuidar de um país, de usar o seu filho como um artifício para expandir o seu pensamento, de não ter coragem de falar o que pensa por saber que é um absurdo.
Então, vamos dizer que isso acontece. A Argentina fecha a fronteira com o Brasil, mesmo após pandemia. Na verdade, o mundo inteiro fecha a fronteira com o Brasil após a pandemia. Não teremos mais relação comercial. O dólar vai às alturas. E aí, o que acontece mais? Vamos ver? O presidente Donald Trump, embora seja favorável ao Brasil, seja aliado político de Bolsonaro, não vai poder fazer muito por causa do Senado dos Estados Unidos. O Brasil não vai poder ter relações com China, com países da Europa, relação comercial, digo. Então, o Brasil quebra. Então, como foi dito nas eleições, o Brasil vira uma Venezuela, mas uma Venezuela sem a possibilidade de entrar pessoas de outro país. O Brasil vai se tornar quase que uma ilha. Caso o golpe se concretize. Então, e aí? Vocês estão preparados para isso? Para quebrar o país e tomar o poder? Morrer vários compatriotas de vocês? E aí vocês vão ter que escolher quem enterrar. Vão ter que escolher ou o pessoal que morreu de corona, ou o pessoal que morreu na tortura, não é? Por ser opositor do governo. Instaurar uma ditadura no Brasil é fácil, como Bolsonaro disse. Difícil é manter o golpe. Difícil é governar. A cada vez mais a situação vai se tornando insustentável no país. E aí, as pessoas que pediram o golpe, o pessoal que está se manifestando, pedindo fechamento de STF, de Congresso, vão ser os primeiros a sofrer as consequências. Guardem essas palavras. Infelizmente, é a realidade. O presidente Jair Bolsonaro, que jamais cogitou isso, general Augusto Heleno, o general Mourão negaram que haveria um golpe no Brasil, mas a todo instante vemos o filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, cogitando um golpe. Então não sabemos se isso daí é para testar a paciência da população ou se de fato ele está se articulando para tramar um golpe no país, para prejudicar o país de vez, não é? Mas eu acredito que não tem chances de acontecer um golpe. As chances são de, acho que 10, 20%, acredito eu, mas não é impossível. Mas é insustentável um golpe no Brasil atualmente. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a audiência de vocês. Gostaria que vocês curtissem o vídeo, comentem o vídeo, compartilhem e disseminem as ideias, sejam livres, pensadores livres, falem o que quiserem. Não se calem, não é momento para se calar. Se protejam do coronavírus, usem máscara, se precisar sair de casa, usem máscara, levem álcool em gel, se protejam. E é isso, Pod News de hoje vai ficando por aqui.